Que privilégio nosso sermos uma nação santa, uma propriedade exclusiva do nosso Deus, na qual as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Nós estamos dando início hoje a uma nova série de mensagens com o tema Um Coração Aquecido. Aproveitando esse momento da estação do ano que nós nos aproximamos, ainda não é oficial, o inverno ainda oficialmente não chegou, mas a gente tem sentido o friozinho e sabemos que nós precisamos cuidar da nossa saúde, nos agasalharmos, nos alimentarmos adequadamente para enfrentarmos esta estação do ano, o inverno. Mas quando nós falamos sobre uma perspectiva espiritual, nós cremos que, diante dos invernos da vida, a presença do Espírito Santo de Deus, ela aquece as nossas vidas, aquece a igreja, os nossos corações, trazendo esperança, gerando vida em meio às lutas, em meio às provações que nós enfrentamos. Como vimos no início da nossa celebração, do nosso culto, o DIP, o Dia da Igreja Perseguida, que foca nesse ano de 2024 a África e a região subsaariana, onde temos países que têm dificuldade, não têm uma liberdade como a nossa de expressar o seu culto, professar a sua fé. Mas nós também entendemos que a Igreja de Jesus Cristo, em todo o mundo, ela sofre sim perseguições. A partir do momento que nós declaramos a nossa fé em Jesus Cristo, nós sabemos que até mesmo no ambiente familiar, profissional, social, as perseguições elas surgem por causa do nosso amor por Jesus Cristo, por causa da nossa fé em Jesus Cristo. E diante disto, o tema da nossa reflexão nesta noite é uma igreja viva e o paradoxo da perseguição. Eu convido a amada igreja para acessar a sua Bíblia, ou se preferir, você poderá estar acompanhando a leitura do verso que é projetada na tela, 2 Coríntios, capítulo 12, o verso de número 10, que será a base da nossa reflexão. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pai, no nome de Jesus Cristo, nesse momento onde celebramos, através do nosso culto de louvor e adoração, o Teu santo nome, a igreja triunfante, a igreja na qual as portas do inferno jamais prevalecerão, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos que o Senhor venha estar através do Teu Santo Espírito, falando com cada um de nós. Eu me coloco na Tua disposição, juntamente com o pastor Valdomiro, diante da palavra que estaremos compartilhando com os nossos irmãos. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. O versículo que nós lemos, ele faz parte de um bloco, de uma sessão, onde o apóstolo Paulo, ele descreve que em meio à fraqueza humana, a suficiência de Deus, ela é manifesta plenamente. Paulo, ele compartilha uma experiência extraordinária. E em seguida, ele fala de um espinho na carne. Provavelmente uma deficiência física que ele tinha. E ele mantém assim, diante disso, humilde, sendo envolvido pela graça divina. Paulo, por 3 vezes, ele implora ao Senhor para remover o espinho da carne, mas recebe a resposta de Deus, que a graça dele era suficiente. O seu poder, o poder de Deus, era aperfeiçoado na sua fraqueza, na sua limitação.
Essa mensagem, ela é crucial dentro da teologia reformada, porque enfatiza a total dependência da graça de Deus para a salvação do homem, para a salvação da mulher. Para os crentes, isso serve como um lembrete que a nossa fraqueza, diante das dificuldades que enfrentamos, são oportunidades para que o poder de Cristo se manifeste de forma mais evidente em nossas vidas, convidando-nos a confiar na suficiência, no poder, na graça de Deus e nos gloriarmos em nossas limitações. A mensagem de 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao 10, é um convite, então, a vivermos essa humildade e essa total dependência de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que em meio às nossas maiores fragilidades, a graça de Deus, ela se manifesta em nosso favor de maneira poderosa. Essa passagem nos chama a reconhecer a nossa condição humana e confiar plenamente nesse Deus Todo-Poderoso, o Deus, o Senhor da igreja. A igreja perseguida pode ser comparada a um coração humano, pulsante, vibrante. Assim como o coração ele continua a bater, a bombear o sangue, mesmo em meio à pressão, a igreja de Jesus Cristo, ela mantém a sua missão, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das tribulações. A resiliência da igreja é um testemunho poderoso daquilo que Deus faz, opera em meio à fraqueza. Cada golpe, cada provação enfrentada pela igreja apenas fortalece a sua vida, a sua caminhada espiritual aqui na terra. A descida do Espírito Santo de Deus em Pentecostes, que transformou os discípulos em testemunhas ousadas, e a prisão do apóstolo Pedro e João, que proclamaram a ressurreição de Jesus com coragem, exemplificam essa força paradoxal. Assim como o coração humano é essencial para a vida física, bombeando sangue, oxigênio para todo o corpo, a igreja perseguida, ela desempenha um papel vital no corpo de Cristo, trazendo vida, esperança, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Paradoxo é uma figura de linguagem que envolve uma aparente contradição ou situação oposta, mas que ao ser examinada mais profundamente, revela uma verdade mais complexa. No contexto da igreja perseguida, os paradoxos podem incluir força encontrada na fraqueza, o ganho espiritual na perda e o crescimento em meio à perseguição. Esses paradoxos desafiam a lógica convencional e apontam para as verdades profundas e desafiadoras. O paradoxo da fraqueza humana é a força em Cristo. Esse paradoxo reside no fato de que, ao reconhecer a própria fraqueza, nós permitimos que o poder de Cristo se manifeste em nós. Quando reconhecemos a nossa fraqueza, a força do Senhor se manifesta em nós. Muitos foram as pessoas que entregaram ou perderam a sua vida na história da civilização humana, na história da igreja, na história bíblica, começando em Abel, até os testemunhos contemporâneos. Mas como nós falamos desse paradoxo da fraqueza, nós podemos apontar para algumas leis universais. E a primeira é a lei universal da fraqueza.
E o apóstolo Paulo é um exemplo disso. Ele assumia, reconhecia que na sua fraqueza poderia expressar, emanar e apontar para a força de Deus. Nós temos a origem da força, da verdadeira força vinda do Senhor. Gideão é um exemplo disso. Quando ele foi chamado pelo Senhor para enfrentar um grande exército, ele tinha 32 mil homens. Mas o Senhor falou, não, é muita gente. Então reduziu para 10 mil. Mesmo assim o Senhor falou, não, é muita gente. E aí então ele chegou a 300 homens. E esses 300 homens então foram à guerra para enfrentar um exército de 135 mil midianitas. E eles venceram. Venceram pela glória do Senhor, venceram pela força do Senhor. Mas este é um lembrete que o Senhor disse a Gideão, isso ocorre a fim de que Israel não deixe de se gloriar em mim, ou se glorie contra mim, ou tome a minha glória. O profeta Isaías já disse que Deus dá força ao cansado, aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. A lei universal da dependência de Deus, ela reconhece não somente a fraqueza, mas que depende do Senhor. Enquanto que a lei universal da fraqueza nos leva a alcançar o poder de Deus, a dependência nos dá a fonte, aonde nós nos alimentamos disso. Mas é necessário entregar-se totalmente, depender totalmente, reconhecer que precisa confiar em Deus de todo o seu coração. E não buscar o próprio entendimento, mas reconhecer em tudo o que você faz. E a força se manifesta endireitando, aplanando e preparando os nossos caminhos. A lei universal da humildade, e essa palavra, ela deriva do grego humus, que significa aquele que vem da terra. E nós podemos dizer hoje que o sentido dessa palavra humildade é aquele que permanece na terra. E o sentido no latim é pequenez, modéstia, aquele que está abaixado. Nós somos do pó viemos, nu nascemos, nu morreremos. Ser humilhado é reconhecer a nossa verdadeira origem no chão. Mas assim, o poder de Deus se manifesta e Ele nos levanta. Por isso que o apóstolo Tiago escreve, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Há um exemplo inspirador, num testemunho da missionária Ariadna de Oliveira, que compartilhou a sua experiência num podcast, convidada por Douglas Gonçalves, no canal Jesus Cop, onde ela diz que foi a um país desses que tem a perseguição explícita contra os cristãos, e ela então chegou a um lugar muito simples e percebeu que ali era uma igreja. E ela não somente isso, mas percebeu também que ali havia jovens que oravam, jovens que se debruçavam diante do Senhor, jovens que estavam no anonimato, buscando a glória de Deus, a força de Deus. Mesmo sendo jovens, inexperientes, sem muitos recursos, eles estavam ali, orando, buscando a força de Deus para enfrentar as adversidades que o esperavam lá fora. A missionária Ariadna, ela compara isso com a Torre de Babel, onde as pessoas buscam a celebração pessoal, onde prevalecia a missão de enaltecê-la a si, quando deveria enaltecê-la a imagem de Deus pela terra. O paradoxo da fraqueza revela que a aceitação da minha pequenez e a dependência de Deus resultam em uma manifestação poderosa da força divina. Assim como Paulo, assim como aqueles jovens naquele país de perseguição,
que eu e você possamos reconhecer as nossas limitações e confiar plenamente no poder de Cristo que opera em nossas vidas. O paradoxo da injúria humana é a bem-aventurança em Cristo. O paradoxo da injúria humana reside no fato que, ao tentar prejudicar os cristãos através de insultos, injúrias, frequentemente se tem um resultado oposto ao desejado. A pessoa injuriada pode se fortalecer na sua fé e até mesmo transformar a injúria em uma fonte de resiliência, crescimento espiritual. O paradoxo da injúria revela uma contradição fundamental, que é a tentativa de prejudicar os cristãos através de insultos e retulações, que ao invés de trazer derrota, resulta numa bem-aventurança, ou seja, em bênçãos para o povo de Deus. Assim podemos destacar como resultado dessa injúria a bem-aventurança e a simpatia e apoio. A injúria ou estigma pode gerar esse apoio humano entre as pessoas daquele que está sendo ofendido, ao invés de isolá-la. Os primeiros cristãos frequentemente enfrentavam oposições por causa de Cristo, por causa da sua fé. No entanto, a coragem, o amor por Deus, a Cristo, demonstraram que, diante da adversidade, eles atraíam a simpatia e o apoio de muitos, levando o crescimento da igreja cristã e do Evangelho de Jesus Cristo. O evangelista Mateus, no capítulo 5, o verso de número 11 e 12, ele diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quando perseguidos, ao invés do isolamento, eles se reuniam de casa em casa, e na presença do Espírito Santo de Deus, eram fortalecidos e guiados pela verdade da palavra de Deus. Isso nos ensina a viver de modo que agrade a Deus, por meio da unidade, por meio da comunhão do corpo de Cristo. Os primeiros cristãos enfrentaram todos os tipos de insultos, mas prevaleceram cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, e cresceram tanto em número como em conhecimento. 1 Pedro capítulo 4, o verso 14 nos diz: se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. A fé cristã é frequentemente fortalecida pela adversidade e pela perseguição. A semente, quando lançada na terra, ela precisa morrer para brotar. O cristão precisa deixar morrer a sua natureza humana, o seu orgulho, a sua vaidade, para que o fruto do Espírito de Deus possa tornar visível na sua vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, do verso de número 3 ao verso de número 5, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Policarpo de Esmirna
foi um bispo do segundo século e discípulo do apóstolo João. Ele foi conhecido pela sua defesa de fé durante a perseguição. Quando levado ao tribunal romano para negar a Jesus, Policarpo corajosamente disse: há 86 anos eu sirvo a Ele, e Ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei, contra o meu Salvador? Apesar das injúrias e ameaças de ser queimado vivo, ele permaneceu firme na sua fé, enfrentando a morte com dignidade e coragem. Seu testemunho inspirou muitos cristãos a permanecerem fiéis diante das injúrias, diante das perseguições. O paradoxo da injúria no contexto cristão mostra que as tentativas de prejudicar os cristãos através do insulto, da estigmatização, frequentemente resultam em fortalecimento e apoio e crescimento espiritual. Que possamos, irmãos e irmãs, transformar as injúrias que enfrentamos por causa da nossa fé em oportunidade para demonstrar a força e a graça de Deus em nossas vidas. Paradoxo da privação humana é a provisão em Cristo. Essa afirmação, ela reside que mesmo diante das circunstâncias, com as suas imposições, os cristãos, eles encontram a provisão em Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala nesse texto das necessidades, no contexto dessa passagem, não está se referindo ao que ele precisa, mas ao que ele é obrigado a fazer. A privação da liberdade, seja ela física, emocional, espiritual, pode ser transformada em uma oportunidade para testemunhar a Jesus, a sua experiência com Deus, a providência que temos e que recebemos. Diante disso, nós apontamos para a provisão da liberdade religiosa. Em um mundo em que a tendência é ao engano, à mentira e todo tipo de corrupção humana, o normal é a perseguição. Mas o Senhor, Ele tem permitido que o Evangelho seja pregado. Há muitos lugares, várias etnias e aos mais diversos grupos sociais. Tanto em países em que aparentemente há o direito de expressar a sua fé, como em países em que as leis proíbem a propagação do cristianismo. Mas o Senhor abre as portas onde não há oportunidades. Porque o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, como diz o salmista, e como rei domina sobre tudo o que existe. Também temos a provisão da consolação. A coerção sistêmica, seja do Estado, seja social, ocorre em muitos lugares, em perseguição aos cristãos, em lugares em que se avoluma esta afronta. Nesses lugares, as pessoas que defendem a sua fé têm em si o crescimento do medo, de enfrentarem consequências graves, sendo presos ou até mesmo mortos. Tudo isso, na sua normalidade, gera nas pessoas enfermidade emocional, traumas e outras patologias psicossomáticas, ou seja, doenças da alma. O que, consequentemente, traria o aprisionamento da mente, da vontade e até mesmo dos sentimentos. Mas o cristão, ele tem a provisão de Jesus. Em meio a tudo isso, ele recebe o renovo espiritual, a percepção de que são cuidados, são sarados pelo Senhor em todo o tempo. E além disso, conseguem ajudar e a consolar outras pessoas.
Por isso o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele afirma: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Temos, pela parte de Deus, a provisão da salvação. Muitos podem ser separados dos seus direitos civis, da igualdade social e de sua própria liberdade física. Aquilo que seria a sua destruição torna-se a salvação em Jesus. Aqueles que morrem para este mundo têm uma promessa selada nos céus. Mesmo aqueles que padeceram, queimados, devorados por feras, mortos à espada, crucificados, ressuscitarão para receberem seu galardão nos céus. Nada pode mudar isso. Ter Jesus como Senhor é tê-lo como Salvador. Por isso que o apóstolo Paulo afirma, porque sabemos que se a nossa casa, e ele se referindo ao seu corpo, se desfizer, temos a parte de Deus um edifício, não feito por mãos humanas, mas eterna nos céus. Há um exemplo inspirador, que são duas jovens chamadas Perpétua e Felicidade. Pelos nomes parece que é uma alegoria, mas é um caso real. Essas duas jovens moravam em Cartago, onde é a atual Tunísia, ainda no século III. Durante a perseguição do Império Romano, Perpétua era uma nobre e Felicidade era sua escrava. Perpétua escrevia um diário, onde ela registrava toda a sua experiência com Deus. E esse diário até hoje inspira muitas e muitas pessoas na fé cristã pelo mundo. Mas Perpétua, quando estava no julgamento, seu pai pagão, ao lado dela dizia: nega, não continue guardando essa fé, nega Jesus. E neste momento, ela em soluços, ela falou: eu não posso, porque eu sou cristã. Então, na sua execução, ela foi jogada na arena para ser devorada por leões. Mas os leões não atacaram elas. Então, os gladiadores vieram e executaram as duas jovens. O paradoxo da privação, ela revela que mesmo nas situações mais adversas, a provisão de Cristo, ela se manifesta de uma maneira poderosa, seja na liberdade religiosa, na consolação ou na salvação eterna. Que sejamos como Perpétua e Felicidade, que sejamos corajosos até o fim e não renunciemos à nossa fé por nada que há neste mundo. O paradoxo do castigo humano é o livramento em Cristo. O paradoxo do castigo humano reside na ação de suprimir crenças e convicções através da violência, aos princípios da igreja, às suas leis eclesiásticas. Mas quando isso acontece, outro fenômeno ocorre simultaneamente, que é a purificação do povo de Deus. Assim como o crisol purifica a prata e o fogo o ouro, os corações são limpos diante dos avanços contra o povo de Deus. A palavra castigo tem o seu sentido de impor uma penalidade ou punições. Em muitas ações geram esse tipo de consequência na vida dos cristãos. Hoje, a igreja enfrenta desafios e pressões que, embora diferente das perseguições físicas nos séculos passados, ainda são significativas. Entre essas pressões, destacam-se as questões sociais, culturais, que buscam minar os valores cristãos.
A valorização da vida ocorre desde a sua concepção do feto. E este princípio é um dos fundamentos da fé cristã. No entanto, movimentos contemporâneos questionam esse valor, criando um ambiente de tensão sobre o início e proteção da vida, valorando o direito do corpo da mulher em detrimento da vida do embrião. O salmista, no Salmo de número 139, o verso de número 13 nos lembra: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Os teus olhos me viram a substância ainda em forma, embrionária, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Atualmente há uma crescente discussão sobre a identidade e papéis de gênero, desafiando essas perspectivas cristãs tradicionais. A preservação da família conforme Deus estabeleceu é também a garantia da existência da raça humana sobre a terra. A célula máter da sociedade tem sido preservada por Deus, que tem feito resistir os avanços, ataques contrários à família. O Senhor tem concedido a cada pai, a cada mãe, que criem os seus filhos, conforme os princípios da palavra de Deus, com liberdade necessária para transmitir os seus valores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 3, verso 14 e 15, ele diz: de joelhos diante do Pai, que toma todo o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Deus amando, Deus guardando, Deus preservando a família. A expressão pública de fé cristã enfrenta desafios em um mundo onde há uma crescente pressão para adaptar, silenciar certos valores e crenças. Diante desses desafios, a resposta deve ser baseada na nossa fé, na oração, na palavra de Deus e na ação. Os cristãos devem permanecer firmes em seus princípios, defendendo valores fundamentais, enquanto demonstram amor, compaixão por Deus e pelo próximo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, o verso 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um exemplo inspirador. Martin Luther King, líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, ele lutou contra a segregação racial e a discriminação legalizada. Ele defendeu e resistiu de forma não violenta a justiça e a liberdade, deixando um legado duradouro e inspirador, ao contrário daquilo que nós vemos nos nossos dias, que perpetuam uma influência negativa dos valores da vida, dos valores da fé cristã. O paradoxo do castigo humano é o testemunho das tentativas de suprimir a fé cristã através da perseguição
e da violência não apenas falharam, mas contribuem para o fortalecimento da Igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Que possamos, através desses exemplos ao longo dos séculos, testemunhar a nossa fé diante das perseguições que sofremos a cada dia. Os paradoxos da vida cristã nos revelam verdades profundas e inspiradoras. A força que emana da fraqueza, a bem-aventurança que surge da injúria, a provisão manifestada na privação, o livramento em meio ao castigo. Adversidades são oportunidades para crescimento e fortalecimento espiritual. Com a perseguição, Deus transforma tristeza em vitória. Podemos dizer que Deus permite a perseguição, e com isso dizemos também que a perseguição ela tem um papel purificador e renovador para a igreja. Convidamos você a manter o seu coração aquecido diante do inverno das perseguições, diante do vento frio das adversidades, que não se comparam à igreja viva, pulsante, que traz o calor do Espírito Santo nas nossas vidas, através da obra redentora de Jesus. O profeta Isaías escreveu: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento à destra da minha justiça. Nada para se assombrar, nada para temer, a não ser o próprio Senhor. Quero orar por sua vida, para que nenhuma perseguição traga intimidação para você, para que você veja em todas as situações adversas a oportunidade para testemunhar, que o seu coração se mantenha aquecido e como igreja viva, você glorifique a Deus em todo o tempo. Convido você a fechar os seus olhos e nós orarmos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos guarda em todo o tempo. Como igreja do Senhor, queremos exaltar o Teu nome. Queremos, ó Deus, responder à altura do nosso maravilhoso e Senhor Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja. Abençoa, Pai, cada pessoa aqui presente, daqueles que estão ouvindo esta mensagem pelas redes sociais. Fortalece o nosso coração, para que nós possamos exaltar e glorificar ao Senhor. E oramos assim, no nome de Jesus. Amém.